segurança de uma outra pessoa. Devemos nos colocar disponível para defendermos o patrimônio de alguém. E só mesmo esse direito que nós tiramos para defendermos, escolhermos, decidirmos ser segurança, já é um risco. O que significa que nós, quando estamos diante de um patrimônio para fazer um determinado trabalho, que é o de segurança neste caso, estamos sujeitos a tudo. Porque o patrimônio que nós estamos a controlar, a inteira responsabilidade está nas nossas mãos. Por isso, é que acontece que tudo aquilo que acontece no posto de trabalho, o encarregado, o diretor, o supervisor vai te cobrar a si a responsabilidade. Porque não vão procurar uma outra pessoa da rua, vão perguntar ao profissional que está ali, procurar saber como e aonde e que horas isso aconteceu. Então, é por essa razão que eu pedi que nós tirássemos um momento para orarmos. Sendo assim, para quem não me conhece, aproveito o momento. Eu sou o João Jorge Wambo, mais conhecido por JJ Podcast. Então, é um prazer ver os irmãos aqui, companheiros da mesma luta, falarmos aquilo que é o nosso trabalho. Afinal de contas, ao mundo afora, muitos hoje em dia olham para o trabalho de segurança como algo que não tem noção, como ser o trabalho mais inferior. Um vigilante de segurança deve estar consciente de que o meu trabalho é um trabalho necessário, principalmente para nós em Angola. Por que eu digo isso? Porque nós temos o direito de estar sempre alerta, temos o direito de proteger, temos o direito de mostrar aquilo que é a nossa capacidade. Por quê? Porque nós somos Munda Pedrito. Por favor, recebamos eles com todo salve de palmas. Obrigado pela frente como CEO e instrutor de segurança privada. E a gente sabemos como que o trabalho de segurança surgiu, mas não sabemos como começou, como foi, quem teve essa ideia e até agora como que está indo o trabalho de segurança. Eu vou tentar resumir um pouco sobre o início da profissão de segurança privada e onde chegamos a ter um dia para celebrar a data de vigilantes. Portanto, nós temos conhecimento que a segurança privada, ou seja, o termo segurança, diz que princípio já existia. Diz que Deus criou o ser humano já foi protegido. Mas a sua profissão, oficialmente, surgiu no século XVI, em 1820. Só que aí nós encontramos uma dificuldade, encontramos uma dúvida. Qual é a dúvida que a gente vai ter? É sobre a colonização na qual os Estados Unidos da América foram escravizados. Logo vamos perceber que se a profissão oficialmente surgiu no século XVI, em 1820, quando é que os Estados Unidos passou a ser escravizados, passou a ser colonizados, vamos entender que a colonização dos Estados Unidos da América começa no final do século XVI até no século XVIII, entre 1604 até 1776, onde os Estados Unidos da América alcançam a sua independência. Automaticamente, vamos chegar a uma conclusão que o século na qual surgiu a profissão de segurança privada não foi século XVI, mas foi século XIX, em 1820. Olhando pela data, pelo mês na qual toda a segurança privada deve comemorar. Isso é muito importante que cada um de nós deve colocar na sua mente para valorizar a sua função e saber o porquê que temos esta data. Portanto, se a gente olha pela primeira legislação que decretou o serviço do vigilante da sociedade,
É assim que surgiu a data aqui na qual a segurança privada, os vigilantes, devem comemorar o seu dia. Isso é muito importante para todos aqueles que trabalham com segurança privada dentro de uma sociedade determinada. Este foi o mês. O que significa mês do vigilante neste momento? O mês do vigilante significa uma declaração, ou seja, uma campanha de valorização destacada aos profissionais de segurança privada que se dedicam apenas para chamar aqui alguém muito especial que vai dar sequência dessa grande atividade. Por favor, vamos mesmo aplaudir, receber aqui o Antônio Nunda. Por favor. General, conforme é tratado, bem-vindo. Obrigado. Cordiais saudações a todos. Muito obrigado pela vossa participação cá na nossa instalação da Câmara. Então, já vimos aqui o historial, a princípio, dizer que eu sou formado em ciência de educação, mas de lá para cá estou voltado à segurança, não na educação, porque aqui em Angola é uma opção. Nós nascemos, crescemos, todo mundo quer ser doutor, quer ser das Forças Armadas, mas o nosso contexto histórico não nos permite isso. Então, nós vamos muitas das vezes para a segurança como uma opção, porque é aquilo que aparece no momento. Mas então vamos lá falar aqui em Angola como é que surgiu essa atividade da segurança privada. Bem, eu me lembro, foi em 1990 que deu a primeira legislação para o ramo da atividade da segurança privada aqui. Mas, de lá para cá, nós sabemos que estávamos mergulhados num tempo difícil, da guerra civil aqui em Angola. Era pouco visto a ação da segurança na mesma prestação de serviço. Okay? Nós tínhamos certa segurança do Estado que faziam assim, o controle das instituições. Okay? Mas de lá para cá, a primeira empresa só foi em 1996, pelas empresas assim, mais certificadas, conhecemos uma, a Teleservice. A Teleservice foi uma das primeiras empresas aqui em Angola a começar neste ramo da atividade. E também nós conhecemos como é que é o regulamento. Hoje, atualmente, tem um decreto-lei que regulamenta as empresas privadas, que é o decreto-lei número 10/14, de 30 de julho. É este que vai dar o regulamento das empresas privadas. Ok? Então, de lá para cá, nós estamos sim a crescer, mas já um reconhecimento pela área da segurança. Essa é a pergunta que se faz. Já temos a valorização para a área da segurança aqui em Angola. Acho que cada um conhece, sabe como é que é. Já há um reconhecimento? Creio que não. Por quê? Porque podia ter aqui em Angola a celebração do Dia do Vigilante, mas infelizmente não acontece isso. Acontece outros ministérios, no dia 1 de maio, o Dia do Trabalhador Internacional, temos o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher e o Dia da Criança, mas nunca aqui em Angola é falado sobre o Dia do Vigilante. Então, quer dizer que as empresas têm que acautelar, taco a taco, e para que venha a ser valorizado esta função da segurança. Dizer que esta lei que está em vigor, 10/14 de 30 de julho, é que vem dar o regulamento. Mas existe outra que vem dar aquilo que é a sua prescrição, como no que tange o manuseamento dos meios. O fardamento, estamos a falar da lei 225, é que vem dar esse recado de como ser usado a farda, de como ser manuseado os meios da segurança privada. Então, nós estamos a retardar, mas é com a nossa força, unimos ideias. Eu entrei para a segurança, foi um momento que eu nem esperava, já faz tempo, faz anos, e o serviço que eu encontrava, os empregos que eu encontrava era mais segurança. Primeiro fui para Santicrone, depois de lá fui para Ango Service, depois parei aqui na Canuna, mas nunca foi o meu objetivo, não foi o principal. Eu estive a me formar na saúde, mas mesmo assim
pá, tive que procurar um suporte, um sustento. Foi assim que eu decidi entrar na família. De segurança, É formado em saúde. saúde. Ok, aqui vemos. É um enfermeiro, mas que está mergulhado para a segurança. É o que ele tem? Não. E a nossa realidade angolana nos leva até ali. Creio também aqui temos um que pode dar seu testemunho. Senhor Geraldo, como é que foi a experiência de passar para a segurança? Hoje não está mais nessa área, mas passou por aí. Como é que foi? Como é que entra até ali? Qual é a oportunidade? O que é que isso te gerou? Quais são os valores? Quais são os ganhos que pode obter da segurança? Pronto, graças a Deus, sou Valdemar Geraldo, entrei na segurança, eu acho que fiquei lá 3 meses ou 2 meses, não tenho erro, ganhei experiência e gostei de estar na segurança, mas graças a Deus, como o Carlos Lunda já disse, que fui para outra área, mas gostei muito e aprendi várias coisas. Obrigado. Então, esse é o testemunho que a segurança não é daqueles que não estudam, foi a sociedade velha. De uns sem letra, aqueles que não sabem ler. Não. Há doutores, há engenheiros, mas que estão nesta área por essa opção, porque procuram o seu ganha-pão para as suas famílias. Então, a segurança, vamos, daqui a mais 5, 10 anos, nós queremos ver a segurança a ganhar espaço na sociedade. Nós queremos onde tiver uma segurança, então há dignidade, há respeito. Fica um polícia na rua, basta ter um polícia, ninguém consegue se mexer porque a polícia vai lhe prender. Então nós queremos ver a segurança neste patamar. Para isso, parte na formação, para isso, parte no saber respeitar ou saber defender aquilo que é o seu bem, que é conhecendo as leis que te possam garantir e alavancar conhecimentos. Então, com isso tudo, eu quero dizer meu muito obrigado por este momento. Sejam agraciados pela Carnunda, nós estamos aqui, vamos fazer grandes parcerias. Pois a Carnunda surgiu pensando em vocês. Muito obrigado. Obrigado. O diretor-geral, para mim é uma grande satisfação porque conseguimos notar que diferentes profissões aqui passaram, porque quem contou o historial não quis ser segurança, mas infelizmente as dificuldades levaram-me a ser segurança. Conforme aconteceu comigo, não era meu sonho ser segurança e hoje sou segurança com orgulho. E eu faço todos os dias o meu trabalho de segurança porque eu sei. Quem não consegue valorizar o meu trabalho, eu não devo me focar nessa pessoa. Eu devo respeitar aquilo que me dá pão, porque esperar que o nosso Estado venha dizer assim: quando tens aqui um emprego, uma casa na centralidade, tens o C, tens o D. Infelizmente, isso não acontece com todos. E eu não posso ficar. Ainda sou o diretor operativos, mas tratando do diretor operativo, sabemos que todas as operações. Homem que lidar com homem, problema, não problema, são as situações. Eu quero dizer que eu, além a minha história de fotógrafo foi na Estrada de Segurança. Porquê? Foi quando fui para Luanda, estive cá em Benguela, no Caminho de Ferro de Benguela, fiz um curso no Caminho de Ferro de Benguela. Este curso fui lá fazer, tive êxitos, mas contrapartida, o meu pai foi maquinista também. E, na altura fui fazer alguns testes, fiquei 2 anos em Moçambique, no Morro Regresso de Moçambique, tive que fazer outros testes. Mas fui eu ferido, porque as minhas notas foram levadas para os filhos, naquela altura, que eram os portugueses, então levaram a nota consigo para ir trabalhar. Então, fiquei decepcionado, fiquei em guerra, tive que ir em Luanda. Fui para Luanda, tentar fazer outra vida. Essa vida, também cheguei lá, encontrei um impasse da família, era tio, irmão do meu pai, teve uma esposa, que a casa era muito da esposa dele. Quando chegava lá também havia sofrimento. Tive que ir às praças, tive que ir às hortas para transportar a família. Eu vi que não estava sendo aquilo que eu realmente estava sentindo. Então fui concorrer a uma empresa de segurança, Eviano, era uma escola profissional, é a Teleservice, é a primeira empresa que fui formado na área de segurança. E eu até hoje sinto muito orgulho pela experiência que me deu. Então lá tive êxitos, trabalhei nas Lungas, trabalhei nos contratos da Chevron, trabalhei no contrato
nosso cliente. Tudo isso, empresa, tudo isso. Quando saí de lá, tive que vir aqui, porque a minha família aqui também esteve mal, a mãe esteve doente, há uma certas preocupações, então tive que me encarar aqui. Aqui também tenho uma empresa, onde toda a gente também conhece, a Integrity. Lá tive também a Integrity, a mesma função de chefe das operações, supervisor das operações, só que eu tenho uma coisa na vida, eu não aceito ser derrotado. Quem tem conhecimento de segurança não pode ser humilhado, deve mostrar as suas qualidades, porque o chefe, onde tem 3 turnos e o chefe diz que 3 estão punidos, tem que ter motivos de punições. E eu tive que lutar esse poder, eu disse não, eu não posso ser descontado porque não estive lá, estive de fora. Agora eu preciso de uma prova de mim que diz que posso ser descontado. Então haviam que eu tinha uma atitude, então começaram a querer me penalizar. E eu, com conhecimento, fiz uma carta de demissão e tive que me retirar. Fiquei dali para frente, estou retomei aqui numa empresa chamada Santos e fico com muito orgulho também pela experiência. Está a crescer a empresa realmente, éramos poucos, hoje já estamos falando sempre estar aqui na Conselho de Angra, tirando outras províncias que nós temos. E eu quero dizer com isso que todos os nossos colegas irmãos que estão aqui são 4 servidores profissionais para a empresa de segurança, para um bom entendedor. Primeiro, é uma forma de matemática. Se nós soubermos a forma de matemática, também em segurança, também temos que ter essa forma. Primeiro passo a dar é o controle de acesso. O que realmente é o controle de acesso? O controle de acesso é a liberdade, é o primeiro contato que nós entramos. Nós entramos nessa sala, porque tivemos uma prioridade mais de porta. Devemos ser interrogados. Primeiro, de uma forma geral, uma da sua documentação deve ser atualizada, devemos ter o registro, devemos saber a quem vai contactar, a hora que ele vem e a hora que ele vai sair. Tudo isto é o controle de acesso. Liberdade. Só dar um resumo só. Depois passamos pela revista. Vamos a fazer uma revista, alguém? Não podemos chegar de pé para não fazer a revista, mas sim devemos pedir permissão se estamos a tentar utilizar certo estado. Mas, amigavelmente, e como se dirigir. Desculpa, realmente nós temos a empresa de alguns procedimentos, que nestes procedimentos nós temos a revista, seja quem for. Não sei se o senhor permite. Se ele permitir, por favor. Se ele for remetente, não entra, porque alguma coisa talvez possa levar para perigar os nossos trabalhos. Por exemplo, nós devemos, não a fazer revista alguém, devemos escrever se fôssemos nós a ser revistados. Olha que podíamos entrar meio estranho, onde devíamos guardar os meios que podem nos prejudicar. Qual é o meio que eu possa fazer para derrubar o inimigo? Tudo isso é um estudo psicológico a partir do nosso levantamento. E a revista é feita por 2 pessoas. O segurança deve estar. Um a revistar e o outro a proteger. Porque sozinho às vezes vai ter dificuldade, porque há quem tem artes marciais e vai te derrubar. Então tem que ter alguém a proteger e o outro a fazer a revista. E a revista deve ser feita de trás e costas. Não sei se posso dar um exemplo. Sim. Por exemplo, essa revista. Isto é um suporte. Mesmo se quiser, a gente não vai andar. Eu faço isto. O meu colega está lá a observar. Faço isso. Estou lá para trás, estou a ver as partes que é perigoso. Automaticamente, depois de fazer isso, estava a pedir cuidado pelo gesto que eu obedecer. Então são essas partes que às vezes é muito importante para a segurança. Depois voltamos, depois desse segundo passo, voltamos para o passo de patrulha. O patrulhamento, por exemplo, nós sabemos que todos os membros daqui, essas carteiras, essas garrafas que estão na livraria, que estão a consumir, tem a janela. O segurança é obrigado a conhecer tudo aquilo que está sob o seu redor. Ele tem que saber o historial de tudo que está sob o controle. Porque quando ele amanhã ir, ao receber o turno ao seu colega, ele tem que perceber que tudo que deixou deve ser encontrado. Se não encontrar, tem que investigar aonde foi e quem levou. Porque é assim que o segurança torna-se mais perfeito no seu trabalho. Temos colegas às vezes que querem sair apressados. Não, colega, desculpa lá, olha, está tudo em ordem. Não está tudo em ordem.
Ele está a deixar problema para amanhã você assumir aquilo que não é do futuro. É preciso mais termos atenção nisso. E para como fechar, temos a observação. A observação. Quem pode me definir o que observar e ver? Vitorina, sei que está certo. Obrigado, muito obrigado. Sim, senhora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estou na calma da reunião. Eu vou chamar aqui ao escolheu proteger. Escolheu proteger histórias, escolheu proteger referências. Vamos fazer um local. Para falar de ti, Emílio Praia. Sim, senhora. Mais palavras. Emílio Praia. Você se formou, se preparou e agora está pronto para assumir a missão de cuidar de pessoas. É com muito orgulho e satisfação que nos entregamos o certificado de participação. E para além disso, tem um manual. Um manual de instruções. Tudo que vai você aprender. Ok. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Agradecer pela oportunidade dessa cultura que a Camunda nos oferece no dia de hoje. E eu gostaria de poder indagar as seguintes questões. Gostaria de saber qual é a diferença entre vigilante e segurança. Se a Camunda é uma empresa de segurança ou de vigilante. São as questões que eu queria responder ao nosso palestrante. Obrigado. Não sei se eu permites ou não sei se eu faz a resposta. Observar e ver. Acredito que talvez numa definição de Newton, eu diria que observação é a constatação geral daquele assunto, de algo que se encontra, digamos, aos nossos olhos. Por exemplo, eu, ao fazer uma observação, eu tenho que descrever aquilo que está em torno dessa sala. Eu correto. Agora, olhar é aquilo que está à vista dos meus olhos. Quer dizer, é um olhar espontâneo. Não estudo na sua totalidade aquilo que já vê. É mais ou menos isso. Não sei se perceberam. Isso implica dizer que eu vendo, não prestei atenção na sua totalidade, não descrevi. Mas observar é descrever aquilo que você viu para dar a finalidade da informação. Porque nós, quando estamos a prestar algum depoimento, quer na polícia, quer nos serviços, então devemos dar dados reais. Não podemos inventar dados aquilo que não existiu, porque a investigação é um processo onde você fala hoje e amanhã vai passando para depois procurar novamente o processo para ver se você falou a mesma coisa daquilo do passado. Então, mais ou menos isso. Como disse o Dr. Cláudio, se posso lhe chamar assim, na verdade, se não valorizavas, comece a valorizar. Não se deixa levar por aquilo que as pessoas falam mundo afora. Nós, embora estamos no caminho de crescimento, lembra-se sempre
E até agora não conheci, não vi nenhuma criança que logo foi nascido, já começou a ficar de pé e está a correr. Não. É passo a passo. Deves começar, sentou, levantou com conhecimento. Para que quando você se tornar maduro na profissão, também tenha conhecimento suficiente para defender o seu trabalho. Então, é sobre isso que nós estamos aqui. Nosso meu muito obrigado pela vossa presença aqui. Obrigado mesmo. Assim terminou a nossa atividade. Que não tem procedimentos. Pode ir na praça de educação para você adaptar o serviço. Agora, um formato de uma formação de segurança está expressamente proibido fazer movimentos sem autorização. Primeiro, todo movimento que tem que fazer deve dar a conhecer o superior, deve dar a conhecer a sala de controle, deve conhecer o seu supervisor, ou se tiver o chefe de turno, dar a conhecer o chefe de turno. Nenhum movimento é feito sem o consentimento do chefe. Agora, o segundo guarda pode subir uma manga da mão, pode regar plantas, mas o nosso segurança funcionário não pode fazer esse papel. Porque quando tiver que fazer esse papel de lavar carro, porque até muitos não estão a fazer, estão a exagerar, estão a estragar o bom nome de segurança. Porque quando ele estiver a lavar o carro, está em duas ocupações. Se vier o marginal, vai fazer tudo. Vai atender o carro a jorrar água ou vai ao encontro do inimigo? O inimigo vai se esconder no sítio, vai te bloquear. Porque nós segurança temos que estar numa boa estratégia. Por exemplo, de dia, eu todo dia fico no sítio. Mas à noite já sei que vou ficar no sítio. O bandido fala assim, eu gasto toda manhã de dia, mas à noite vou lá. Você estrategicamente já mudaste o teu sítio para ter a tua vantagem, para você ter vantagem. Porque quando o inimigo vier, você já sabe que você está mais em altura de teu outro domínio para bloquear. Mais ou menos isso. Obrigado. Obrigado. Gratidão a todos de coração. Obrigado. Muito obrigado. Assim, foi mais uma conversa